Shalom Adonai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fico feliz com tua presença. Seja bem-vindo ao canal A Poderosa Palavra de Deus com o presbítero Sérgio Santos. O Senhor tem uma palavra santa, poderosa e cheia de promessa para mim e para ti. Convido você a abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 8. Nós vamos abrir em Marcos, capítulo 8, do 34 ao 38. E nessa palavra, o Senhor ele mostra para mim e para você quem vai após ele, para onde ele está agora no céu. Jesus ele declarou isso no Evangelho. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Convido você a abrir Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, conhecido como João Marcos. Então você abre Marcos 8:34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Quem aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua vida, da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Maravilhoso! Ó Senhor, ilumina teu povo, ilumina todo aquele que acompanha esse canal, ilumina também o teu filho aqui, o menor, ilumina todos aqueles, Senhor, para que venhamos a compreender a tua palavra. Quem vai após Jesus? A tua palavra fala ao meu coração e fala também a você. Já te agradecemos. Amém. Nós vemos aqui esse Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo homem chamado João Marcos. Segundo estudos, ele não foi da primeira rede de discípulos, mas ele foi da segunda. Ele foi, como nós vemos aqui no texto, primo de Barnabé, esse João Marcos. Também ele foi auxiliar, cooperador juntamente com o apóstolo presbítero Pedro. E também ele corroborou na disseminação do Evangelho com o apóstolo Paulo também. Então, esse João Marcos, como nós vemos lá em 1 Pedro 5,13, ele sempre estava fazendo a vontade do Senhor, estava na igreja. E nós vemos aqui que esse evangelho aqui, muitas pessoas acham que o primeiro dos evangelhos é Mateus, mas o primeiro evangelho a ser escrito foi esse evangelho, o evangelho segundo escreveu Marcos, e ele foi escrito, isso é comprovado entre os estudiosos, no ano 50 depois de Cristo. Foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. E nós vemos aqui que o propósito desse evangelho é fortalecer e aprofundar a minha fé e a tua fé. Quando fala fortalecer, significa dizer que a tua confiança, a minha, a nossa confiança, ela vai ficar mais forte, ela vai ficar mais pura. Então, o Senhor, usando esse evangelho através de João Marcos, ele estava fortalecendo os irmãos na comunidade. E também esse evangelho ele não só fortalece a fé, mas esse evangelho, segundo escreveu Marcos, ele apresenta Jesus como Filho de Deus pré-existente. Então o Senhor, ele é Filho de Deus, ele é o primogênito, como fala João 3,16. Significa dizer que
ele tem a mesma essência de Deus. Como fala João 1, Jesus é o verbo de Deus, o verbo estava com Deus e Jesus é Deus, o verbo é Deus. Então nós vemos aqui que o Filho de Deus, ele também é apresentado como Filho do homem, porque ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo de forma sobrenatural. Então nós vemos que ele, sendo gerado pelo Espírito Santo, ele não herdou a minha e a tua natureza pecaminosa. Ele não herdou a corrupção, o engano, nem a inclinação para o mal, para a dúvida, para o erro, não. Ele é filho de Deus, também filho do homem, e é necessário que ele seja filho do homem, porque como Deus, ele não poderia nos remir. Aí você pergunta, por que não? Porque remissão, ou seja, para pagar o preço do pecado, é com derramamento de sangue. Então era necessário ele também ser homem. Como fala lá em João 1,14, o verbo se fez carne, ele se tornou homem. Porém, não herdou, eu repito, a natureza pecaminosa, porque ele foi gerado de forma sobrenatural no ventre de Maria. E nós vemos que, mesmo assim, ele foi tentado, mas ele não pecou até a morte e morte de cruz. Então, quando nós voltamos para esse evangelho, do qual Jesus é apresentado como pré-existente, o que é uma pessoa pré-existente? Só tem Jesus que é pré-existente. Pai, Filho e Espírito Santo, só eles. Significa dizer que eles não foram criados. O pré-existente significa, é antes de todas as coisas. Quando nós vemos aqui a palavra profetizada pelos profetas, que veio para dar sua vida e resgate de muitos. Nós vemos isso em Marcos 10:45. O Senhor, ele se tornou homem, porque era necessário ele padecer no meu e no teu lugar. Então nós vamos ver aqui no texto que nós abrimos. O texto que nós abrimos mostra 3 atitudes de todo aquele que vai após Jesus, porque Jesus já foi. Jesus morreu, morte de cruz, ao 3º dia ressuscitou, passou aproximadamente 40 dias aqui na terra, mais de 500 pessoas testemunharam a ressurreição, que ele apareceu com o corpo glorificado para mais de 500 pessoas, e após os 40 dias ele foi para o Pai, foi para o céu, para o paraíso. E nós vemos aqui no texto que Jesus, ele apresenta quem quer ir também para onde eu vou. Em Mateus 16:24 também fala. Em Mateus 16:24, no Evangelho, segundo escreveu Mateus 16:24, Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Então nós vemos que não é só no Evangelho de Marcos, capítulo 8:34, mas também em Mateus 16:24, e nós vemos também em Lucas 9, do 23 ao 27. Jesus também, no Evangelho segundo escreveu Lucas 9, 23 ao 27, ele declara para o povo e para a multidão: quem quer vir após mim? Então vamos rapidamente para o texto, e nós vamos receber de Deus essas 3 atitudes. Aqueles que praticam essas 3 atitudes, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, eles vão após Jesus, vai estar junto com Jesus no paraíso. Então vamos lá, abra a palavra, Marcos, capítulo 8:34. 8:34 declara: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes. Nós vemos aqui que primeiro o Senhor, para ele declarar isso, quem quer vir após mim, ele convocou. Ele foi atencioso, ele foi cuidadoso. Ele estava clamando. Podemos dizer, parafraseando, que o Senhor estava de braços abertos, chamando: vinde até mim, porque da boca do Senhor Jesus saem palavras de vida. E nós vemos aqui no início, então, convocando. O que significa aqui no grego convocando a multidão?
Significa que o convite, esse convite que Jesus faz, que ele fez e faz agora para mim e para você, ele é apresentado a todo homem. Marcos 16,15, Jesus fala lá em Marcos 16,15, ide por todo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ide por todo mundo, pregai a toda criatura. Então, novamente nós vemos a palavra do Senhor, o convite de Jesus é apresentado a todo mundo. Em João 3,16, da mesma forma. Tem muita gente dizendo, não, mas o Senhor, ele veio só para os eleitos. Nós não vamos entrar no mérito. É lógico que os eleitos, os escolhidos, vão para o céu. Mas você tem que prestar atenção que o Senhor, ele é Deus de amor, mas é Deus de justiça. A palavra do Senhor fala que a graça dele, o convite que ele faz é para todos. Agora, logicamente, aqueles que obedecem, aqueles que são quebrantados, aqueles que se deixam ser usados por Deus, eles são classificados como eleitos. Não vamos entrar no mérito, mas nós podemos confirmar essa palavra não só pelo que eu estou falando agora, mas lá em Timóteo. Abra a palavra aí em Timóteo e vamos confirmar essa palavra. 1 Timóteo capítulo 2, do 3 ao 4, o que é que fala lá? Fala que é do desejo de Deus que a igreja ore por todos os homens e que eles venham a chegar ao pleno conhecimento da verdade e venham a ser salvos, todos os homens. Quando nós lemos lá 1 Timóteo 2, do versículo 2, 3 e 4, o Senhor fala que nós devemos, aquele que é discípulo de Jesus, orar pelas autoridades, porque toda autoridade terrena, quer autoridade privada, ou seja, ou autoridade governamental, pública, ou autoridade familiar, toda ou autoridade educacional, ou seja, toda autoridade, nós devemos orar por elas. Por quê? Porque toda autoridade foi constituída por Deus. Mesmo elas fazendo aquilo que é ilícito, mas mesmo assim ela vai prestar contas. Então lá em 1 Timóteo capítulo 2, o 3 e 4, fala que é do desejo, do agrado de Deus, que a igreja venha a orar, a levantar intercessões por as autoridades, por todos os homens, para que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade e venham a ser salvos. Então o convite do Senhor não é só para os eleitos, não, é para todos. É como fala lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo ali, no grego, não está falando de ideologia não, ou seja, primariamente, secundariamente sim, mas primariamente, porque Deus amou o mundo, está falando de toda raça, toda tribo, toda etnia, toda nacionalidade, todos os povos, todos os homens e mulheres, porque Deus amou a todos e deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. O crer é confiar, acreditar, praticar, seguir e obedecer. Então nós vamos agora, já que entendemos um pouquinho mais do contexto, abra novamente João 1 fala, no princípio era o verbo, e esse verbo, que é palavra no grego, está aqui agora, abra agora Marcos 8,34. 8,34 fala, então convocando a multidão, Jesus é maravilhoso. O cuidado dele, a atenção, ele convoca a multidão e também os seus discípulos. Então nós vemos que tem duas classes de pessoas. A primeira classe que é apresentada no texto, então convocando a multidão. Na multidão tem todo tipo de gente. Tem o homem natural, que ele vive para o seu ego, que ele segue a ciência. Tem o religioso, que vive ritualmente. E tem aquele que verdadeiramente é o crente. É aquele que crê, que obedece e dá testemunho. Então, quando fala aqui o Senhor convocando a multidão, ele convoca todo aquele que ainda não conhece ao Senhor,
E nós vemos aqui no texto, juntamente com seus discípulos. Então, discípulo é outra classe. Discípulo no grego significa seguidor do mestre. Jesus é o mestre e discípulo é aquele que imita os passos, a fala, as ações e atitudes. Então, nós vemos aqui que Jesus ele convoca, e esse convite é apresentado a todo homem. Que coisa linda! E o desejo do Senhor agora é que não só eu, mas você também venhamos a ir após Ele. E eu convido você ainda no 34, continue. Aí Jesus convoca os seus discípulos com a multidão e disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se, tome a sua cruz e siga. Então o que é que nós aprendemos aqui? A primeira atitude daquele que vai para onde Jesus está é negar-se. Nós vemos aqui no texto que negar-se, esse negar-se é negar-se a si mesmo. No grego aqui o que significa negar-se a si mesmo? Significa dizer não ao meu desejo, à minha vontade, ao meu ego. Então, negar-se a si mesmo, aquilo que eu anseio, que eu tenho vontade, eu digo não. Então, nós aprendemos que é dizer não. Por quê? Quando nós dizemos não ao nosso eu, ao nosso ego, o que é que acontece? O nosso sistema nervoso central, que processa todos os pensamentos e, consequentemente, vem as sensações e emoções, é conhecido como a fonte da vontade, oposta a Deus. Porque a vontade do homem, por conta do pecado, ela é contrária à vontade de Deus. Está lá onde na palavra? Está em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23 está dizendo, por conta do pecado de um só homem, de Adão, toda a raça humana herdou o pecado. E destituídos significa que estão separados da presença de Deus. Então nós aprendemos aqui que a primeira atitude, quem quiser ir após Jesus, é negar-se a si mesmo. Ou seja, a gente tem que se esquecer de si mesmo e priorizar a vontade dele. Significa perder a visão, interesse próprio, isso no sentido figurado. Aquela visão daquele meu desejo, daquele sonho concretizado, eu vou pausar, eu vou perder e eu vou focar na visão e no sonho que o Senhor tem para a minha vida. O interessante é que quando eu deixo os meus planos em segundo plano, eu vou seguir prioritariamente os planos de Deus e tudo vai dar certo. Então, quem quer ir após Jesus, ele disse, negue-se a si mesmo, o teu desejo, aquilo que você quer fazer. Para você se negar, você tem que antes consultar a Deus e esperar a resposta que vem da boca, dos lábios do Senhor. Nós vemos que em Gálatas 5:20, Gálatas capítulo 5, versículo 20, a palavra fala que é necessário dizer não ao pecado. Então, negar-se a si mesmo, como fala Gálatas 5:20, é tudo aquilo que é pecado. O pecado na Bíblia, o que é pecado na Bíblia? Talvez para você, na sua subjetividade, no seu relativismo, o que é pecado para o cristão, para Deus, para você não é. Você banaliza as coisas de Deus. Mas eu gostaria de dizer hoje, de te revelar essa verdade hoje. Desejar a mulher do próximo, isso aí é pecado. Adorar outros deuses, isso aí é pecado. Derramar sangue inocente, isso aí é pecado. Ou seja, mentir, cometer injustiça, ou seja, impurezas. Então nós vemos que isso aí é pecado. Então nós aprendemos, Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A minha vontade, ela tem que ser subjugada pela vontade do Senhor. E como é que eu faço isso? Meditando na sua palavra.
A segunda atitude para ir após Jesus. Ele declarou: quem quer vir após mim? Ele fez o convite para a multidão. Ele fez o convite para os seus discípulos que seguiam ele. Quem é que quer vir após mim? Ele faz isso hoje para mim e para você novamente. Quem é que quer ir para o paraíso, para o céu? E a primeira atitude é: Senhor, eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a tua. Também tem a segunda atitude. Qual é a segunda atitude? Carregar a sua cruz. Esse carregar a sua cruz, ele aqui no texto, para mim e para você, é apresentado como figurado. Porque quem carregou a nossa cruz literalmente já foi Jesus. Nós vamos entender isso rápido. A segunda atitude, Jesus disse: tome a sua cruz e siga-me. Quando nós olhamos aqui no grego, no texto, o que significa tomar a sua cruz? O que significa eu tomar a minha cruz e seguir a Jesus? Significa viver em pensamentos e ações diariamente voltados para Deus. Mas nós vamos entender o que isso quer dizer. O tomar a sua cruz significa que, frente às lutas, às perseguições, os obstáculos e desafios, o meu pensamento, o meu sentimento e a minha ação, que nós chamamos de comportamento, tem que ser voltadas para o Senhor. Abra aí 1 Pedro 4:1, vamos corroborar com isso. 1 Pedro 4:1, o que é que diz? Ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento, armar-vos, ou seja, vamos nos preparar. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. A vitória de Cristo sobre o poder e o castigo do pecado é compartilhado por todos que pela fé se identificam com Cristo e seu sofrimento. Então nós vamos ver aqui, 1 Pedro 4:1 está dizendo que, assim como Jesus sofreu na carne, todo tipo de injúria, todo tipo de humilhação, porque ele foi esbofeteado, cuspiram, açoitaram ele com um chicote romano que tem, na extremidade tem 7 pontas, eles colocavam ossos ou um metal, chumbo, e Jesus foi dilacerado quando era açoitado. E mesmo assim, ele padecendo na carne, ele venceu o pecado, como fala 1 Pedro 4:1. E a palavra fala que nós que somos discípulos, como fala 1 Pedro 4:1, ou seja, a vitória de Cristo sobre o poder e castigo do pecado é compartilhado por todos. O Senhor compartilha comigo e contigo. Pela fé, se identifica com Cristo e seu sofrimento. Romanos 6, do 1 ao 11, você medite lá, Romanos 6, do 1 ao 11, e você vai entender o que a palavra está dizendo. Então nós vemos que tomar a sua cruz significa todo sofrimento, toda dificuldade, toda humilhação, nós devemos suportar, seguindo o Mestre, obedecendo. Então nós temos que suportar, dando testemunho, sem murmurar, sem falar palavras torpe de baixo escalão, sem avareza, sem amaldiçoar ninguém. Isso aí é carregar a cruz. Agora você precisa entender o que é carregar a cruz há 2000 anos atrás no Império Romano. Para você entender de forma bem rápida, todo criminoso, quando ele era sentenciado à morte, se chama crucificado no madeiro. Ele era obrigado, depois de ser açoitado, a carregar o madeiro, a sua cruz. E ao chegar no lugar da crucificação, ele era pregado, literalmente, pregado com pregos no madeiro. E tinha o fêmur quebrado. Com Jesus foi dessa forma, porém nenhum osso do Senhor foi quebrado. Então voltamos aqui. Tomar a sua cruz é isso, no literal, no original. É o criminoso carregar. Só que lá em Romanos 3, 23, fala que eu e você somos réu de morte. Por quê? Porque o salário do pecado, como fala Romanos 6, 23, é o quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então nós somos o quê? Culpados.
toda a raça humana é condenada. Ela é réu e ela deve ser sentenciada à morte. Mas só que Jesus, ele pagou um alto preço. Ele veio aqui, como fala João 14, tomou a forma de homem, se fez carne e ele tomou o meu e o teu lugar. Ele carregou a minha cruz. Aquela cruz era para ser para você, era para ser para mim. E outra, a pessoa era crucificado, despido, nu, mostrando toda a vergonha. E Jesus suportou isso no meu e no teu lugar. Que amor maravilhoso. Então a primeira atitude nós aprendemos. Jesus abre os braços agora para mim e para ti, assim como fez há 2000 anos atrás. Quem quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, primeira atitude. E Jesus continua, quem quer vir após mim, tome a sua cruz, a segunda atitude. E Jesus ainda de braços abertos, ele fala para mim e para ti e declara, quem quer vir após mim, siga-me. Então a terceira atitude, quem quer ir para onde Jesus está, na glória, no paraíso, tem que se negar. Então nós vemos aqui em Marcos 8:34, nós vemos que o Senhor declara que na terceira atitude devemos seguir a Jesus. Todo aquele que segue está se negando, obviamente. Então o que significa aqui em Marcos 8:34, seguir a Jesus? Nós vemos aqui que seguir significa, quando ele diz siga-me, estar unido com Cristo em seu caminho. Nós vemos que juntar-se a ele, acompanhá-lo, tornar-se ou ser discípulo, como fala lá em 2 Coríntios 5:20. Em 2 Coríntios 5:20 fala que todo aquele que segue a Jesus, todo aquele que carrega a sua cruz, todo aquele que nega-se a si mesmo, ele torna-se embaixador. 2 Coríntios 5:20 fala que nós somos representantes de Deus aqui na terra. Ou seja, o reino de Deus não é aqui na terra. O reino de Deus, ele é de glória, é espiritual, não se corrompe. É no terceiro céu, como fala a Bíblia. Não é nesse céu atmosférico, também não é no céu espacial, não, onde tem espirais de galáxias, não. É no céu todo-poderoso. Então, nós aprendemos aqui que o Senhor te chama e me chama. Vá até Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. E ele continua no 35 para a gente encerrar. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então você começa a entender. Todo aquele que vai após Jesus, ele vai perder a sua vida. E aquele que perder a sua vida aqui na terra, por amor a Jesus, ganhá-la-á eternamente. E o Senhor continua no 36 e 37. E o Senhor declara: o que adianta o homem granjear, o homem ganhar toda a riqueza na terra e perder a sua vida? E o Senhor continua: o homem daria tudo pela sua alma, pela salvação. E é verdade. E nós agora estamos tendo oportunidade de tomar, assumir, de fazermos as três atitudes. E as três atitudes: negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Então o Senhor te convida que você possa estar indo após Ele. E o Senhor ainda continua no 38, aquele que tiver vergonha da palavra do Senhor, que essa palavra fique registrada agora na tua mente, naquele grande dia, quando o Senhor chamar para as bodas, para o casamento é Jesus que é o noivo com a igreja, estaremos eternamente na glória. Ele vai perguntar a você: você ouviu a minha voz? Você se negou? Você tomou a sua cruz? Você me seguiu? Então nós vemos aqui no texto, aquele que tem vergonha dessa palavra, naquele dia Jesus também terá vergonha de tais que assim fizerem aqui na terra. Até o próximo vídeo com a poderosa palavra de Deus, com o presbítero Sérgio. Até mais, um abraço.